Voltamos para a segunda parte da nossa live do Papo Corrido, gente. Quero pedir encarecidamente que entre aí de volta. Vamos lá, vamos voltar aí, que já tem várias perguntas. Até o grande campeão olímpico Joaquim Cruz já fez o seu questionamento aí. Se o Edgar... Não posso falar, senão vou fazer a pergunta antes, não tem ninguém nem vendo ainda. O pessoal está entrando aí, vamos entrando. E eu vou aguardando o meu querido convidado, Edgar Oliveira. Cara, o louco já contou muita história legal, quanta coisa, quanta história bacana, quanto fato importante, falando da importância de um profissional de educação física, um professor que olhou para ele de forma diferenciada e viu nele um potencial. E aí não é à toa que surgiu esse grande nome, esse grande ícone do atletismo brasileiro, a qual eu já vou adicionar, já vou colocar. Porque já tem um monte de pergunta e eu quero muito que o Edgar comece a responder. O Edgar entrando aí. Atenção, entrou. Estamos de volta, gente. O Edgar, já começou aqui o negócio a funcionar a milhão. Para nós, então, darmos sequência, aí o pessoal está curioso, quer saber um pouco dessa tua história vitoriosa, então tem um pouquinho de cada coisa aqui. Primeiro, eu só vou fazer uma observação. O Hudson teve aqui, grande Samuel, um abração, meu querido Samuel Santos, meu parceiro aqui gaúcho, mano, deixou a sua presença aí na live. Olha só, o Hudson falou que tu era o rei dos 1609, que tu ajudou ele muito nos Estados Unidos, ele fez uma observação que tu foi muito, ele é muito grato a ti, porque tu ajudou ele muito quando ele chegou nos Estados Unidos. E aí ele fez essa referência, ele era o rei dos 1609. Ô Edgar, olha só. O Daniel fez uma pergunta sobre a questão do teu. Eu já anotei a pergunta do Joaquim, né? Já está aqui anotadinha para não perder aqui a pauta. Mas o Daniel Menendez, o nosso amigo cubano, fez uma pergunta se tu treinava muito com tênis, como é que era na pista os teus treinos, tu fazia transição, como é que era essa dinâmica de treinos com tênis e sapatilha, como é que funcionava? Ô, Daniel, um abraço, meu amigo. Interessante essa pergunta, né? Porque a gente, chegando lá nos Estados Unidos, a gente observava o Joaquim, o Zequinha, cara, os caras treinando de tênis alto, fazendo repetições, né, de tênis alto, fazendo repetições ao contrário, fazia 200 para um lado, 200 para o outro e tal. E, será por que os caras fazem isso, né? E aí, a gente não sabia, porque a gente pensava, a coisa aqui é moleza, né, só esse tirinho, 3 séries de 5 de 200, para mim é mole, né? Era o sistema de trabalho do Luiz Alberto. O Luiz Alberto, por conta de, a gente lá, estrangeiro, tá lá e tudo, então o Luiz cuidava muito dessa, a saúde do atleta, para o atleta não ter lesões severas, né? A gente sabe que o Joaquim teve as que teve por conta da compensação ali, que ele tinha 2 centímetros, né, de diferença e tal, passou por muitas cirurgias. Mas os demais atletas, a saúde era, assim, excelente por conta desse preventivo. A pré-base do Luiz Alberto era na areia, todo mundo descalço, fazendo a ginástica, correndo de frente, de costa, de lado. Isso a gente fazia na pré-base, 3, 4 semanas ali. Depois quando entrava na base propriamente dita, tudo de tênis. E aí na pista de terra. Tênis na pista de terra, correndo 400 para um lado, 400 para o outro, sempre revezando e tal. Sapatilha a gente ia começar a usar já ali final de fevereiro, março. O Joaquim até mais tarde ainda, que ele se cuidava mais ainda. Então a gente usava o tênis baixo, né, esses tênis baixos que existe hoje aí, mas a sapatilha era o último caso, era mais nas acelerações. A gente fazia muita rampa curta, né? 40, 60, 80 metros, isso de tênis. A gente ia usar a sapatilha já quase dentro ali, que a gente vinha para o GP Brasil de atletismo, que era em maio. Então, quando chegava ali, abril, março, final de março, abril, começava a usar mais sapatilhas. Mesmo assim, os 2 últimos tiros... Não era sapatilha o tempo todo. Então, as pessoas ficam muito o meio fundista, e hoje a gente vê até os corredores de fundo aí, correndo de tênis baixinho, né? A própria prova usa raramente a sapatilha, porque retarda muito a recuperação. Um treinamento de sapatilha, você vai demorar 2 dias aí para voltar a fazer o outro treino de qualidade. Já o de tênis não, você recupera mais rápido, no outro dia você já roda melhor. E aí o Luiz tinha essa preocupação de cuidar da nossa saúde, né,
principalmente tornozelo ali, tendões, dessa forma, porque já tinha o histórico do Joaquim e ele gostava muito de enfatizar isso, treinamento na grama, treinamento na areia, né, as rampas, as rodagens em terrenos mais macios, a gente sempre procurou fazer isso. E surtia efeito, porque a gente chegava muito forte, né? Pô, a gente fazia repetições de 200 metros na grama de tênis, eu, Joaquim e Zequinha, com pausas de 30 segundos, a gente fazia 3 séries de 5 de 200 para 30, 31 na grama. Quando chegava na pista, pô, fazer 30 sim, flutuava, exatamente, fazendo, meu Deus, fazer o mais difícil primeiro, chegava na pista ali, a coisa funcionava muito, muito bem. Era isso. Sabe? Então, pausas muito curtas, sempre pausas muito ativas. O Luiz Alberto nunca trabalhava pausas muito longas, só quando entrava mais no específico que, né? E, pô, se a gente ficava observando os treinamentos do Joaquim, pô, o aquecimento do Joaquim, a gente já não aguentava o aquecimento do cara. Imagina treinar os tiros que o Joaquim fazia. Então, o Joaquim ensinou muita gente isso, né? Você fazer, antes de entrar num treinamento, no treino principal, fazer um bom aquecimento. Pô, quando era competição, fazer bastante retas antes de entrar na prova. Quando você entrar na prova, você já estava pronto para o que der e vier, né? Isso ele mostrava para a gente isso, e a gente absorvia, né? Que era importante, você absorvia na prática. Hoje em dia você fala com o atleta e tudo, mas eles, por não ter ali esse ambiente que respirava aquilo e ver exemplos, né, realmente fazendo, os atletas têm uma dificuldade de absorver, né? E mandar até um abraço aí para vários dos meus atletas que estão aí. Um que estava fazendo uma temporada sensacional lá na altitude, que é o Ronald, a 2.800 metros de altitude, né? O Ronald é sargento do Exército. Imagina, a gente fez uma experiência muito boa lá. Que pena que faltou competições. Vai ter agora em São Paulo, dia 17. Vamos ver se corre os 5.000, 10.000. Vamos tentar ainda usufruir dessa preparação que a gente fez lá em cima, né? Que bacana, abraço aí. Mandar, aproveitar que o Edgar mandou abraço, eu vou mandar uns abraços também de mais gente que entrou, Edgar. Primeiro, deixa eu mandar um abraço pro amigo, tá aí o Dimitri, amigo meu, parceirão meu, tá de aniversário hoje, Dimitri, no aniversário dele entrando na live aí pra assistir. Obrigado, Dimitri, grande abraço, meu amigo. Pessoal do Oda Sushi, o Oda Sushi te mandou um abraço. A Ana Lise tá pedindo pra te avisar aqui, o Wilton, Ione, toda a equipe tá acompanhando aqui a live, tá curtindo. E o Guedes também entrou para assistir. O pessoal do Edgar, acho que o Edgar botou uma pressão nessa galera. Disse, ó, quem não vê na live vai sofrer no treino. Né? Eu acho que o Edgar deu uma pressãozinha de leve nessa galera aqui. Ô, Edgar, vamos aproveitar. Depois eu quero entrar. Ele sabe. Ele sabe, eu conheço a figura. Aí eu quero entrar depois na questão dos teus treinos, mais algumas partes bem técnicas para a galera entender a dinâmica de como funcionava ali na final da década de 80, década de 90, como é que funcionava um pouco dos teus treinos, já lá com o Zequinha, com o Joaquim. E aí, mas aí antes eu quero ter uma pergunta do Ângelo Novarini, que perguntou assim, qual foi o teu maior desafio? Eu não sei se ele, aí o Ângelo, se estiver me assistindo, se eu não tiver feito a pergunta de forma correta, me corrija aí. Pelo que eu entendi da escrita, nem sempre quer dizer, né? Vamos lá. Qual foi o teu maior desafio para conquistar as marcas olímpicas? Eu acredito que ele quis dizer qual foi o teu maior desafio para conquistar as vagas olímpicas, né? Qual foi, assim, teve algo que foi muito complicado para ti chegar nesse caminho? Porque tu não foi para uma Olimpíada, tu foi para duas, né? Então, repetir a dose, já chegar em uma é muito complicado, já é uma elite. E fazer isso duas vezes ainda, então, conta um pouco do teu caminho, qual foi o grande desafio para fazer isso? Eu tenho uma admiração enorme pelo Ângelo. O Ângelo é o nosso representante aqui do Conselho de Atletas do Instituto Correr Bem. Garoto fantástico, tem uma inteligência, né, uma facilidade de absorver conteúdo, e essa pergunta dele é sensacional, porque quando você vê ali a régua lá em cima, né, o índice 3,37,53 para a Olimpíada de Barcelona, né, 92. Você fala, caramba, pô, tô com 3,41, né? Meu melhor, 3,41. Cara, 4 segundos, será que eu vou conseguir fazer isso? E aí, cara, você tem que realmente focar, né? Esses dias eu fiz um post que você não pode perder o foco. Então, eu queria passar aquela barreira ali. Não, eu tenho que estar dentro. Então, vamos treinar. Agora, eu não esperava que acontecesse da forma que aconteceu. Que eu cheguei lá em Roma, entrei numa prova super difícil, que foi até difícil ser selecionado para participar daquela prova, que era
imagina, o GP, que é igual hoje, a Liga Diamante aí, né? Sim. Para você entrar na Liga Diamante, cara, é igualzinho hoje. São poucos atletas e selecionados pelos países ali. E eu consegui entrar nessa prova. Falei, pô, se eu tô aqui dentro é porque eu tenho que mostrar serviço aqui. Né? E aí eu corri aquela prova, passei ali brigando com os caras, eu passei 2,50 para você ver, eu passei 2,50 o 1.200, o 1.200 metros, né? O 1.000 não, o 1.200, gente. Tá. E virei ali, imagina, ó quanto eu virei ali, virei 44, né? Virei para correr 3,34. Né? Corri 3,30, 42 eu virei, né? Passei 2,52, virei 42. Quer dizer, uma das melhores viradas minhas, que daria aí uns 52 no 400, 53. Entendeu? Foi excelente a minha virada. E aí eu consegui esse índice. Já para Atlanta já foi muito mais difícil. A Atlanta, primeiramente a aclimatação que a gente fez em Manaus, depois foi para lá perto, que era Lagrange, onde estava basquete, estava outras modalidades, aquele clima realmente de Manaus. Então, para conseguir o índice, eu já lutei, já consegui. Eu acho que eu fiz naquela época, eu fiz 3,36. Já não repeti, já não fiz um 3,34, já foi bem ali, já perto já fiquei mais tenso para entrar em Atlanta 96, né? Mas é sempre o que eu vejo aí, os atletas lutando por índices, o segredo está na preparação. Se você perde, né, o Luiz Alberto, ele nunca, se você perdesse um treino, aquele treino você ia repeti-lo de alguma forma, né, adaptado e tudo, umas 2 semanas depois ou na próxima semana. O Luiz sempre recapitulava, era igual novela, né? Ele trazia o capítulo anterior e tal, para te dar uma fundamentação ali específica para aquela prova. Então, como eu falei, né, o foco era trabalhar a sua chegada, trabalhar a sua chegada. Então, eu finalizei a minha carreira sempre com essa predisposição de trabalhar o último 400 metros. E hoje eu priorizo, com a maioria dos meus atletas, trabalhar a chegada. Olha, trabalha o 90% da prova e deixa alguma coisa para o final. É sempre isso. E a gente vê na classe mundial o que os caras estão fazendo na última volta, né? O Mo Farah, o Kenenisa Bekele, esse garoto aí que bateu aí o da Uganda, que bateu o recorde dos 5.000, do 10.000, os caras destroem. Os caras destroem a última volta, né? Então, a gente tem que trazer um pouco disso para, independente da realidade de cada um, né? Tem uns que tem aí as marcas, mas é sempre o mesmo conceito, né? Treinar, né, ali flutuando para ter chegada no final, Então eu sonhava. A questão que o Woods falou que eu era o rei da milha, mas por que o que acontecia? Quando tinha as corridas de rua, eu ia para as corridas de rua e na madrugada, antes da largada, tinha prova que era 7h30 da manhã, porque na Califórnia ali, muito trânsito. Então eles faziam as provas muito cedo e independente da época do ano, de manhã é frio. Mas eu acordava cedo, eu ia lá no escuro, 4 horas da manhã, os caras ainda estavam montando percurso e tudo. Eu ia lá e trotava no percurso. Nossa. Para ver onde é que era a curva, porque a milha, tinha local que você ia fazer 2 vezes a curva. Eu tinha que arrumar uma estratégia para ganhar dos caras, né? Então essa curva, aí eu pegava e acelerava nessas curvas. Eu ia lá trotando, aí eu pegava e fazia ali uns 30 metros de aceleração, fazendo a força centrífuga ali, né, da curva. Eu fazia isso. Quando eu entrava na prova, o que acontecia? Quando chegava ali, eu pegava, eu acelerava e flutuava na curva. Ou seja, eu ganhava 3 passadas dos caras. E aí pronto, eu não perdia mais, ia para cima. Eu ganhava dos caras nas curvas. Tá explicado. Eu não ganhava dentro do percurso. Eu ganhava nas curvas, porque eu ia lá e me preparava nas curvas. E eu não falava isso para ninguém, né? Eu não falava para ninguém, era algo que eu fazia. Ô Edgar, enquanto tu falava aí, tiveram algumas intervenções bem legais aí. Primeiro mandar um abraço para Elcio de Lourenço, que entrou aí, deixou um abração para ti. O Agberto Guimarães, Agberto que foi o cara que eu vi algumas vezes o Álvaro José narrando, porque o Álvaro José para mim era o cara o cara do atletismo, assim, me desculpem os outros, mas apesar de ter muita intervenção por vários, mas o Álvaro José para mim é o mais completo comentarista esportivo que eu conheço, e aí eu vi ele falando algumas vezes o nome do Agberto também.
Então, quero deixar um abraço. Ele falou que o Luiz arrancava o couro de vocês nos treinos. E aí o Joaquim Cruz fez uma observação muito importante, que vocês não treinavam para obter índices, mas sim para as principais competições, que era o foco era as principais competições. Deixa um abraço aqui aí também ao Bruno, que também está nos assistindo. Baita observação, excelente, porque é a observação de quem passou exatamente o mesmo perrengue que tu. O Joaquim Cruz fez uma pergunta que eu já quero lançar para ti, Edgar. Se tu tem algum... Até o Joaquim me corrige, porque ficou na outra live, eu aqui escrevi algumas palavras-chave, porque eu já tinha que fechar pelo tempo. Ele falou se tu tem vontade, tem intenção de fazer algum projeto em Brasília, né? Já que tu foi criado lá, se tu tem alguma ideia, qual é a tua, agora passada a tua vida de atleta depois desse treinamento, agora como treinador envolvido com outras atividades, se tu tem vontade de trabalhar com projetos assim. O Tauro, esses dois amigos aí, ícones, né, que eles foram os pioneiros, pô, a grande admiração e amizade que eu tenho do Joaquim e do Agberto, pô, porque os caras foram lá para Utah, em Provo, pô, neve pra caramba, os caras foram fazer uma prova super difícil, que é 800, 1.500 metros. Imagina, naquela época, década de 80, né, e os caras lá, Luiz Alberto levou família e tudo. Então, os caras, realmente, eles abriram aí o caminho para muitos atletas, né? A gente pensa assim, só foram corredores? Não, foi várias outras pessoas, várias outras modalidades, através aí dessa iniciativa do Joaquim e do Agberto, né? E logo depois o Zequinha, que a gente tem aí como ícones da nossa, do 1500, do 800, né? Então, esses dois caras foram fenomenais ali para fazer o que fizeram e para criar essa escola, né? Porque é aquilo que eu falei antes. Pô, Joaquim, o aquecimento do cara. Caramba, o que eu posso usufruir, né? Pelo menos, né, 80% do que o cara faz, e era isso que a gente fazia, todos nós. Pô, a alimentação do cara. Então, a gente, né, pegava o exemplo do outro. O Joaquim sabe muito bem, né? Ele me chama de copycat, né? Que eu copio ele nos projetos, e ele sempre fala, pô, Edgar, você é um copycat, né? Doação de tênis, ele fazia, eu faço aqui no Rio. Aí ele fala, você o que é bom tem que ser copiado, você me copia. Pô, bom exemplo, né? Bom exemplo, óbvio. Então, o Joaquim, logo no início de um projeto do Joaquim em Brasília, eu fiz parte lá, né? E a gente, lá na comunidade, a cidade satélite Brasília, né? Ceilândia ali, e a gente tinha no entorno da escola lá, a gente atendia as crianças, as mães faziam o lanche, e dali saía garotinhos ali, né? E aí depois o projeto Joaquim ficou mais estruturado, foi para dentro de um centro de treinamento que chama Vila Olímpicas lá, né? Então, isso está sempre em mim, essa questão de potencializar, né, com bons exemplos, deixar o garoto sonhar, e você dá condições para isso. Né? E Brasília, a gente sabe do potencial naquelas regiões ali, e eu gostaria muito, né, não só em Brasília, mas em vários cantos do Brasil, a gente disseminar isso, né, com bons profissionais. Hoje, o Comitê Olímpico do Brasil faz aí vários cursos aí de capacitação para esses profissionais. Então, a gente está, né, caminhando aí para ter profissionais, mas a gente precisa de ter, né, qual é a matéria-prima para eles realmente forjar, né? Tem que forjar o campeão. Então, nós já temos aí grandes profissionais que podem estar aí pelo Brasil já executando. Tem vários exemplos aí de projetos que já está tendo, tem sucesso e tudo. Mas a gente precisa de mais, que o país é imenso, nossos jovens... Como eu te disse, né, anteriormente, eu não tive o celular, eu não tive nenhum relógio, né, o Joaquim, quanto menos, né, eu, Joaquim, Zequinha. Pô, a gente dormia cedo, o Joaquim até reclamava, pô, Edgar, você já vai dormir 9h30, mas já estava na hora para mim, então cada um tinha a sua, né, a particularidade ali e fazia. Então, hoje, a gente vê que a nossa criança está precisando de exemplos, e ele acreditar que ele pode chegar. Né? É possível chegar. Agora, existe método, né? Você não vai chegar de qualquer jeito. Existe o profissional, que a gente tem aí, né, enormes profissionais aí pelo país, e a Confederação Brasileira de Atletismo também está nesse foco de capacitação, de, né, trabalhar toda essa base, porque aí sim, como aconteceu de uma forma empírica, a gente pode aproximar mais, né, o conhecimento, a ciência, para
obter um maior número de jovens nas provas, não é só meio e fundo, não, tem várias outras provas aí, né? Você vê a marcha atlética teve um salto enorme de qualidade, aí vem as provas de arremesso e lançamentos também, né? Saltos, o salto com vara, mas a gente precisa de instalações, né? Pelo que consta, a gente tem muitas pistas do atletismo, mas elas estão equipadas? Tem o material adequado? Cadê o profissional? O profissional está lá? Então, portanto, dos dois gêneros, a gente não pode ter só o treinador masculino, a gente tem as questões das mulheres, a gente tem que ter treinadoras também, porque são públicos diferenciados, o tratamento na formação, né, ali, você está com garotos de 10 a 15, 17 anos, tem que ter a figura masculina e feminina ali para realmente conduzir esses garotos e eles criarem essa identidade de superação, para sonhar com os Jogos Olímpicos, não é pensar em fazer o índice, é o que o Joaquim falou aí, a gente não pensava em fazer o índice. Né? E o Ângelo fez uma excelente pergunta, né? Como é que era, né? Porque hoje você trabalha para conquistar o índice. Não, a gente estava treinando e o índice foi aquela consequência ali, porque a gente queria muito mais, né? A gente queria muito mais do que o índice. Então, isso que a gente tem que colocar, né? Não é só a viagem, né? A gente nem pensava na viagem, a gente encarava as viagens, ficava 2 meses na Europa, né? Comendo o que tinha na cidade, se você estava no leste europeu era um tipo de alimentação, se estava ali na Europa, na Itália, Alemanha já era outro tipo de alimentação, você tinha que se alimentar, o Luiz não queria que você perdesse peso, né? Não pode perder muito peso, senão não vai conseguir treinar. Então a gente trabalhava sempre com essa preocupação de manter a saúde, né? Manter o peso. E até hoje eu falo com os atletas, olha, não pega muito peso, você pode ficar ali 2 quilos acima, 3 quilos, não é nada, você perde isso aí em 2 treinos. Sim. Depende, né? Então, depende. Não é tão simples assim para alguns, né? Ô, Edgar, mas aí tu falou agora, entrou o Hudson também complementando o que o Joaquim falou de um projeto meio fundo e fundo, e ele comentou, né, de um projeto meio fundo e marcha, né? A gente tem efetivamente uma defasagem, um déficit muito grande da formação, né, na fomentação, nas categorias de base do atletismo. Isso acaba sendo um problema, assim, para nós, né? E aí, querendo ou não, parar para pensar de uma forma de política pública, não seria tão complicado fazer um projeto como esse, né? As prefeituras estabelecendo, daqui a pouco, com parcerias público-privadas. Claro, isso é um debate muito longo, que eu acho que daqui a pouco a gente pode, em um outro momento, durante o momento, pode deixar oportuno. Mas eu quero deixar aqui uma colocação já entraram algumas perguntas, o Samuel fez uma pergunta, eu vou colocar na tela para nós aqui debatermos. Pergunta: devido à pandemia, o fato de não ter competições, os atletas treinando mais descansados e sem tanta pressão de provas, poderemos ter marcas melhores nas próximas competições? Qual a tua opinião sobre isso? Com certeza. Não é que os atletas estão mais descansados, é que os blocos de treinamento estão sendo melhores aproveitados. Eu falei aqui, deixei muito claro isso, né? A paciência que o Luiz Alberto tinha de fazer os blocos de treinamento. Então a gente tinha a pré-base, tinha a base especificamente. Eu falei também dessa questão de você perder um treino, ele recapitulava, ele trazia, era igual um capítulo de novela, ele trazia, se você tivesse um inconveniente ali de alguma dor, alguma lesão, ele pegava e alterava os seus treinos, mas aquele treino que você tinha que fazer com a turma, ele voltava, ele trazia aquele treino para você. Então, eu acredito que os atletas eles estão sendo melhor preparados, né? A gente estava até discutindo isso no grupo aí da certificação de corrida, que é o que está acontecendo. O Lázaro Velasco o professor Lázaro deixou isso muito bem claro, que as preparações desses atletas estão sendo bem elaboradas e eles estão chegando, né? Aí vem a questão aí do descanso, é um descanso que, entre aspas, a gente pode colocar como realmente parte da preparação, né, que são as modulações de treinamento. Você não está colocando o atleta para competir provas sem muita importância constantemente, ou seja, o atleta está tendo poucas oportunidades, aí ele vai lá e faz um grande resultado, e a gente está vendo aí no salto de distância, nas provas de meio fundo, está sendo assim um show. Então o atleta está ficando mais saudável, né, porque se ele tiver algum desconforto, tá perto de se lesionar, ele está recuando. Ele não está avançando para... Era diferente da nossa época, que a gente tinha que estar naquela prova, você tinha que fazer um treinamento chave, você ia para cima.
né? Você ia para cima. E aí, pô, acontecia de você perder uma prova por conta de uma contratura, de alguma situação, e você, uma dor muscular, você perdia uma grande prova, né? E algo assim que acontecia com a gente constantemente, no nosso momento lá, de periodização, era justamente aquela janela, né? Olha, você tem o GP Brasil de atletismo, depois você tem ali mais uma provinha e vai direto para a Europa. Olha só. Eu chegava na Europa, já entrava no salão, como o Zequinha falava, o salão já estava fervendo, pô. Você entrava, tinha que correr. Então, eu acredito que os atletas eles estão sendo melhor preparados, viu? Excelente pergunta. A gente, é muito, muito pertinente. A gente vê o Cheptegei Games justamente bater o recorde agora, no meio de pandemia, né? O pessoal, mas como. Na verdade, o que tu falou foi muito feliz na tua colocação dos blocos, né? O cara tá com mais tempo para treinar, o cara tá se organizando melhor porque não tem uma competição atrás da outra para isso, né? Eu acho que foi bem pertinente a tua colocação. E o pessoal está interagindo, o assunto acaba gerando debate, né? Eu vou até colocar mais uma pergunta que já está pintando e agora acabou de aparecer outra pergunta. Vamos lá. O Sandro aqui. Vamos botar na tela, Sandro. Professor, quando foi e como foi seu término nas competições? Ai, foi duro, hein? 2002, como eu falei, eu participei do Troféu Brasil, né? E fiquei... Não foi nem o Troféu Brasil, eu corri lá, eu morei em Manaus um tempo, então eu até procurei, depois eu já vou dar esse dever de casa para o Taurus aí, para o Tauro procurar se eu tenho o recorde do Norte e Nordeste do 1.500 metros lá. Eu acho que eu corri lá em Manaus 3,46, mas não sei se é em 2002 ainda, né? E aí... teve um GP que eu corri 3,39, então eu encerrei o 2002 no ranking brasileiro em segundo lugar, atrás do Woods com 3,34. E aí, em 2003, eu ainda fui nos Estados Unidos, participei de umas milhas, ainda dei um cansaço, muita gente lá, correndo ali a milha, o 1.609 metros, gente, é uma prova que é muito enigmática lá nos Estados Unidos. Eles, eu tenho fotos, eu acho que eu até mandei algumas para você, Tauro, que o pessoal fica na rua, tem que botar grades de contenção, lotado de gente assistindo, e é aquela coisa, aquela prova ali, é um festival de milha, que aí a pessoa vai e participa com o seu animal de estimação, né, o cachorro e tal, depois tem as crianças, depois tem as baterias dos mais idosos e tal, até chegar... o momento lá para meio-dia, que é a prova principal, que são dos convidados. Então imagina, tá aquela festa, aquela feira, todo mundo aguardando para ver o cara, aqueles atletas de vários cantos dos Estados Unidos, de fora do país também, correr abaixo de 4 na milha, que para eles é espetacular. É você passar ali 3,42 no 1.500 no asfalto, né? Então imagina, uma velocidade absurda e chega todo mundo junto praticamente, porque o nível... é muito elevado. Claro. Você vê que nos Estados Unidos agora, os garotos lá do college, correndo abaixo de 4, eles entram para o Hall da Fama. E o Luiz tinha ele gostava de deixar a gente correr essas provas de rua, né? Que era um momento da gente descontrair, sair da pista, né? Sim. Então, o 2002 foi um ano assim de despedida, né? Eu gostaria de ter feito uma transição para ir para as provas de rua, mas eu tive muito fascite plantar. A gente até discutiu na certificação, né? E a fascite plantar me atrapalhou bastante. Eu corri o Pan-Americano em Havana, Cuba, Mar del Plata, 1995. Mar del Plata 95. Foi Mar del Plata 95. Que o Joaquim ganhou. Eu estava com a fascite plantar, fiquei 2 meses. Cara, aquele ano era um ano que era para mim. Só que aí as lesões me tirou do páreo. E aí mesmo assim eu ainda liderei a prova, porque tinha um americano muito rápido, tinha outros atletas rápidos, e eu liderei a prova e o Joaquim ganhou dos caras no final. O Joaquim ficou um pouco mais atrás e fechou os últimos 100 metros ganhando dos caras na chegada. O Joaquim foi campeão do Pan-Americano, dando uma surra nos 2 americanos. Acho que tinha 2 americanos na prova. Os caras iam ganhar dele. Eu fiquei em quinto. Ainda consegui chegar em quinto com o pé todo, com a bota, né? Praticamente uma bota no pé, por causa... depois que terminei a prova, doeu muito, cara, mas eu fiquei muito feliz por dar a vitória para o Joaquim Cruz, né? Tu falou, né, cara? Legal isso. Falou. Estratégia, né? A prova é estratégia e às vezes a estratégia os países montam essas estratégias, né? Acabou rolando isso em 95.
Olha só, É verdade, não é. deixa eu te falar, o Hudson tá querendo te derrubar, ele perguntou aqui, ó, se já tem data marcada para tua primeira maratona. A data é quando ele começar a treinar para participar da gente no Veteranos, ó, Troféu Brasil Olha de aí, ó. Master. Espero que ele volte aí. Rolou uma intimação aí. Bah, o Hudson se azarou, né? Achou que ia derrubar o Edgar devolveu o rabo de arraia nele. Pois é. Pois é. Fantástico. Falar para ele, ó, Hudson, vamos seguir a cartilha, vamos manter o peso, como o Luiz fazia, que aí fica fácil voltar. Ó, o Joaquim tá mantendo o peso, o Zequinha também, pô, olha só. Que é mesmo. O Hudson tem que manter o peso que rodou um pouquinho e volta, não pode ficar muito acima do peso, não. A gente olha, né, tanto tu, quanto o Zequinha, quanto o Joaquim, impressionante, né? A gente olha assim, parece que o tempo... O Agberto também. Que coisa, né? Eu confesso que eu não consegui acompanhar o Agberto tanto, mas acabei acompanhando um pouco mais vocês três, né? E aí eu percebo que muito legal essa questão da manutenção da forma física, bem legal mesmo. Ô Edgar, vamos falar um pouco de treinamento, vamos entrar um pouco na área do treinamento, eu sei que tu gosta muito de falar disso. Caramba, nós temos aí 30 minutos, temos alguns assuntos aqui, vamos ver se a gente consegue dar conta dessa coisa toda, vamos lá. Bom, mas antes, eu vou entrar em deixa eu fazer duas pinceladas rápidas, que eu acho que no treino a gente vai acabar se detendo um pouco mais, que vai acabar sendo o nosso assunto até o final da nossa live de hoje. Primeiro, assim, são duas perguntas em uma que eu tenho para te fazer das minhas pautas aqui. Qual é a tua prova, a tua vitória mais importante e qual a tua prova mais importante? Não sei se as duas são uma só. Então, se puder dizer aí, relatar qual é a tua vitória mais importante e qual foi a tua prova mais importante, assim, que mais marcou para ti? Essa prova que eu fiz em Roma, lá na Itália, em 1991, foi uma prova que eu falei, caramba, eu tenho, né, potencial para ir na Olimpíada e brigar por uma medalha. Eu estava com isso na cabeça, entendeu? Pô, eu corri 3:34 aqui, caramba, 92, 1992, Barcelona, melhorar um pouquinho, eu estou dentro do quadro de medalhas. Mas na minha cabeça eu não sabia o tanto que os caras eram leões nos últimos 300 metros. Então era justamente o meu problema, os últimos 300 metros. Então eu acredito que se o próprio Luiz Alberto fala isso, não só para mim, mas para vários outros, para o próprio Zequinha, para os outros que chegaram, o Hudson chegou um pouquinho mais novo, mas eu, Zequinha, o Wander do Prado Moura, né, que é recordista pan-americano aí do 3.000. 3.000 com obstáculo. Se a gente tivesse chegado na mão do Luiz, né, com a orientação dele um pouco mais jovem, a gente poderia ter desenvolvido melhor essa capacidade de aceleração ali em finais de prova, né? O Zequinha, você vê que o Zequinha perdeu algumas provas por conta disso, né? Ele liderava e tal, e chegava no final, então ali já é aquela coisa, né? Uma limitação mais genética mesmo, que eu acredito que no crescimento e desenvolvimento dos nossos adolescentes, hoje com essa gama de excelentes profissionais que a gente tem aí, a gente pode conduzir isso melhor. Porque isso faltou em mim lá no alto rendimento, propriamente dito. Então, fica aquela pergunta, será que o Edgar, o Hudson, o Zequinha, o Wander, esses atletas aí, se eles tivessem tido a iniciação ali com 14, né, brincadeiras ali, 14, 16 anos, sem especializar a ação precoce, será que eles teriam, né, tido uma capacidade elástica ali melhor? Né? Porque isso é um objeto de estudo que eu vejo, né? A gente prolongar isso. Então, 91 foi o ano que eu falei, eu sou atleta olímpico. Né? E aí, quando eu venci uma prova muito importante lá nos Estados Unidos, que foi essas provas de rua, né, que eu fazia, e aí, isso dava, porque era no início da temporada, e a gente morava na Califórnia. Então, aquilo ali dava um gás para a gente saber que estava no caminho certo, né? Eu corria 3,50, eu fui em Miami, por exemplo, eu corri 3,56 na rua, veio dos caras, os top dos Estados Unidos. E aquilo deixava o Luiz feliz, deixava todos nós felizes, o alto astral Então não era só minha vitória, era de um grupo, né? E a gente sabia que estava no caminho certo. Então essas vitórias assim, a rua, porque eu sou apaixonado pela rua, né? Eu gosto muito, e não é à toa que eu tenho aí vários atletas, né? E eu não distingo nem a idade,
nem o nível técnico do atleta. Eu tenho iniciante, intermediário e tenho avançado, e eu consigo, né, com essa metodologia que eu criei, eu consigo balancear ali os ritmos, eu ponho ali ritmos para eles, eles mesmos sabem, com diferença de 5 segundos de ritmo, e eles conseguem executar, e aí a gente vai apertando ali o parafuso e vai ajustando de acordo com os objetivos de cada um. Então é muito individual, não é a receita de bolo. Sim. E isso era o que o meu técnico fazia. Ele dava o treinamento, o treinamento do Joaquim, ele chegava lá, ó, Joaquim, tá aqui a sua folhinha, isso no domingo. Dava folhinha para cada um. A gente ia na casa dele buscar. Não mandava pelo WhatsApp, não, e nem buscava, e nem mandava por e-mail. Você tinha que buscar, você ia lá, ele vê que a galera estava ali no domingo, ninguém foi para festa, ninguém foi para lugar nenhum, vai pegar o treino, já sabe o que tem na segunda, vai dormir que amanhã tem treino. Então, era a característica do treinador. E isso nos deixava muito focados, né? Então, essas participações na pista e na rua me deixava sempre querendo mais, sempre, né? Terminava a temporada, o Luiz baixava o treino, reduzia, entrava na transição, a gente voltava com outra mentalidade para outra base, e ele nunca repetia as mesmas coisas, e era isso, né? Muito orgulho. Se eu tivesse que fazer, Tauro, né, e pessoal, e meus amigos que estão assistindo, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, mas com menos intensidade no início. Aquilo que eu falei, né? Que eu acordava às 5 horas da manhã, né, para fazer lá o fartlek, para rodar lá nos morros em Brasília, e eu não perdia, podia estar chovendo, minha mãe sabe muito bem, meu pai, que eu só esperava clarear, estava chovendo, eu saía na chuva, cara, porque só tinha aquele horário. Sim. Eu não tinha como perder aquele horário. Então, para mim, eu tinha que ir. Então, voltava todo sujo, né, o tênis pesado de lama, né, porque Brasília, a lama vermelha, ela vai grudando, é a cola, né, que você fica 2 centímetros mais alto e pesadão, né? E aí já era o treino. Eu já pensava lá nos primórdios, Emil Zatopek, o Lassiviri, já ficava pensando naqueles caras, né? Que fazia esse tipo de treino de bota, de tudo, né? Então, essa foi a minha escola, né? E aí, vem os grandes atletas aí, que o Joaquim, o Agberto, que depois que eu fui conhecer a história do Agberto, lá do Pará, que fui lá para Provo, e toda, né, através de, sempre buscando a educação, esses caras, eles sempre, pra gente, sempre foi exemplo de, olha, vocês têm que estudar, né? Só correr, dormir, comer, olha, tem que estudar. A gente treinava lá nos Estados Unidos. A gente treinava antes de ir para a escola, porque a gente tinha que aprender inglês. Então, 7h30 começava a aula. O Luiz botava 6 quilômetros de manhã. Tinha que fazer antes de ir. E como eu já estava adaptado aqui do Brasil, eu, Wander, o Hudson, a gente ia na maior tranquilidade. Então, tinha já uma aclimatação, né, fisiológica nossa. E acontecia naturalmente. A gente era realmente um esquadrão, né? O Joaquim chamava a gente de Superboys, né? Porque a gente realmente era um grupo que torcia um pelo outro. Sim. Né? A gente estava até em clubes diferentes, até, né? A gente estava dividido ali, mas era uma equipe. Sabe que quando eu te perguntei essa questão de que eu acabei te pontuando 2 pontos assim bem que podem ser diferentes, né? Porque nem sempre a prova mais marcante foi uma vitória. E acontece muito isso, né? E por isso que eu fiz questão de deixar bem claro, assim, porque não é assim que acontece. Fatalmente, algumas vezes algumas pessoas têm a sua prova mais importante, uma vitória que se tornou a coisa mais marcante da carreira. Mas daqui a pouco, se a gente parar para, por exemplo, muito personal best dos atletas, o cara não ganhou a prova. E sem dúvida acaba sendo um ponto muito importante da carreira. É a marca que ficou fixada. Às vezes mais que as vitórias que o cara teve. Que por mais que sejam muitas, o cara, meteu o cravão um personal best, o cara foi 4º colocado. As pessoas nem param para pensar, mas cara, o cara fez uma melhor marca dele. Então, no final das contas, por isso se tornou marcante, não precisa ser uma vitória. A vitória foi pessoal, foi contra ele mesmo, que muitas vezes, que é o mais importante no final das contas, se a gente parar para pensar bem a fundo, é a tua grande referência, é a tua grande marca pessoal, né? E aí, como o Genival falou aqui, vou deixar um abraço. Grandes histórias, realmente, o Edgar tem muita história, é fantástico, é um acervo muito rico aqui, e eu quero aproveitar
para nós entrarmos na penúltima parte, que eu quero falar um pouco de treino especificamente contigo, e depois eu quero que tu conte um pouco da tua fase atual. Ângelo, não sei se tu estava aí quando nós fizemos a tua pergunta. O Ângelo Novarini entrou agora há pouco. Nós fizemos a tua pergunta já, depois o vídeo que vai subir para o YouTube, a galera pode acompanhar. Edgar, fala um pouco quando tu falou dos treinos ali, dos treinos de força. Como é que era naquela época? Assim, conta um pouco, dá uma resumida pra gente, conta um pouquinho como é que funcionava, de que forma o Luiz Alberto, claro, tem as metodologias, como é que ele trabalhava com vocês isso? Era muito engraçado, porque o Luiz, ele botava, antes da gente ir para a musculação era do lado do nosso condomínio, olha só, do lado. Pô, a musculação era 500 metros. Aquelas academias americanas abertas 24 horas. Anteriormente a isso, eu não fazia musculação no Brasil. Pô. Meu treinamento de força para chegar lá no 89, ali, 91, foi somente treinamento de fartleks e rampas curtas e morro, né? Morro em Brasília, muito morro. Então, até 1990 era isso. Fui para os Estados Unidos, pô, musculação 3 vezes. Muito dinâmica, questão de meia hora dentro da academia. Pô, meio agachamento, a flexora, a extensora. E aí, tinha algo que o Luiz priorizava. Olha, você vai ter que fazer 4 km, 5 km antes. Então, a musculação era do lado de casa. Não é ir para esteira e nem ir para bicicleta, não. É rodar no quarteirão, trotava no quarteirão. Pô, se tinha que dar 2 voltas, dava 2 voltas no quarteirão. Vai para dentro da academia, faz alguns educativos lá dentro da academia mesmo e executa a sua rotina. Termina a rotina, faz os abdominais, né? Tinha os abdominais, elevação de perna, tesoura, nadadeira, né? E tal. A vertical, né? Tesoura vertical. Aí vai trotar de novo, 3, 4 quilômetros. Ou seja, a nossa musculação a gente rodava 8, 10 quilômetros no dia de musculação. Imagina. Então, isso já tinha rodado 6 km de manhã, 8 km de manhã, e as rodagens longas que a gente fazia no sábado ou no domingo, o Luiz botava rodagem longa no domingo. No domingo a gente fazia 12 milhas, que é o quê? 16, 18 quilômetros, né? Quase 20 quilômetros, 19 quilômetros e pouco. Então a gente fazia, o Joaquim fazia 10 milhas, né? Rodava 16, 18 quilômetros, a gente rodava. E rodava bem, né? Fazia sempre em ritmo crescente, porque muito cedo. Então ia desenvolvendo o ritmo e tudo. Terminava ali eu terminava para 3h20, 3h30. Terminava a rodagem bem. Né? A gente não forçava tanto, se forçasse um pouco dava melhor. Mas aí no outro dia teria treinamento de tiro, né? Então mas sempre ia em terrenos macios. Mas era dessa forma. Eu e o Luiz trabalhava muito o fartlek e também os treinos de intervalados. O outro treinamento que o Luiz colocava, que é de variação de ritmo dentro do treinamento, e eu gosto de fazer também, que exige muita concentração, é você fazer um tiro de 1000, mas dentro desse tiro de 1000, você fazer ali um 300 forte, aí depois reduz ali, faz um 200 fraco, depois finaliza o 500 forte, por exemplo. Você faz o tiro de 1000 na totalidade, mas teve uma variação de ritmo. Dá um senso de ritmo, né, relógio interno para o atleta absurdo. Aí você fica muito confiante quando entra dentro de provas que, você sabe que hoje as provas, os atletas eles fazem esse fartlek dentro da prova, né? Então você vai estar preparado para isso. Né? Agora, a questão primordial de toda a preparação de um atleta está na consistência, que era o que o Luiz sabia fazer muito bem. Ele mantinha essa consistência do trabalho do atleta, e se o atleta tivesse algum inconveniente e tal, ele reduzia, mas levava o atleta para a bicicleta, fartlek na bicicleta, fartlek dentro da água, né, com o aquajogger, né, que você põe a boia e tal, né? Então, você mantinha o atleta ativo até ele se recuperar para voltar a correr. Isso era constante. O Joaquim falou aqui muito legal as corridas ginásticas e circuitos, ele também acabou citando o circuitinho é bacana, né? A galera, tem muita gente que nem sabe o que é um circuitinho, bicho pegava. Eu acabei fazendo alguns circuitos aí também. Eu vou te mandar, e depois você pode compartilhar com a galera, um que o Joaquim faz, eu até salvei ele na minha lista lá de vídeos favoritos, que é o Joaquim, né, fazendo os exercícios do circuito.
Coisa simples, e o Joaquim está lá fazendo, né, movimentação de braço, fartlek, né, corrida de costa, corrida lateral, aquele carioca e tal. Cara, era aquilo ali. Né, você não precisa inventar muito, só que, pô, a gente fazia aquilo, a sessão nossa de ginástica era 4, 5 séries de ginástica, imagina. E aí com tiros entre cada série, tiros de mais curtos, né, tiro até 100 metros. Mas demorava umas 2 horas de ginástica. Pensa. Isso dava condicionamento. Quando a gente entrava, quando a gente entrava no específico, a gente estava com uma resistência espetacular. Né? E é sempre a prioridade também, pô, depois desses treinos muito longos assim, o que era a alimentação nossa? Pô, a gente fazia tabuleiros de lasanha, a gente não comprava pizza, não tinha o iFood não, né? Você não pedia nada, você tinha que cozinhar, meu. Eu sou bom na cozinha aí para fazer uma lasanha. Tinha que cozinhar, e você tinha que cozinhar para 8, 10 pessoas, imagina. Então, e aí, pô, era lasanha com pão e tal, pô, a galera comia. Tinha preocupação de engordar? Pô, ia treinar pra caramba. O cara ia gastar tudo aquilo, Edgar. O cara ia gastar tudo aquilo, preocupação de engordar o quê? Tão louco, gente? Olha só, muito legal. Olha, vocês, o pessoal fica todo preocupado com a alimentação. Cara, eu comi muito pão também. Que coisa séria. Olha só, quem te mandou um abraço, entrou aqui na live, pediu pra te mandar um abraço. Zé Carlos, atleta. Zé Carlos também foi um atleta de elite aí também. Competiu algumas vezes contra o Edgar. Um abração, grande referência aí, o Zé Carlos. A Solange, a Mazé, que deu boa noite aí. Boa noite, seja bem-vinda. Pegou o finalzinho, né, Mazé? Depois você entra lá e assiste, porque ficou muito legal, tá? Já estamos em 1h45 de muita conversa e tá muito legal. A questão aí, nós estamos agora mais, pessoal, reta final aí, nós estamos chegando para aquela que nem eu sempre brinco aí, a parte final da prova, a gente tá, que é onde a gente tem agora aquele último gazinho que a gente vai dar para conversar mais um pouquinho com o nosso convidado, também não dá para passar de 2 horas, que a gente já tá sugando demais o cara aí. Ô Edgar, fala aí a questão que tu falou, o negócio dos teus treinos aí, conta aí o que era o teu volume semanal de treino, assim, numa época que tu tava com mais treinos, assim. Fala um pouco da tua, assim, de forma clara, objetivo pra galera entender quantas sessões de treino tu chegava a fazer numa semana, dividindo aí, pensar que cada turno é uma sessão, pra quem não entende aí, né? E quantos quilômetros chegava a fazer semanais? Pessoal, como eu falei, né, que a gente dividia muito bem esses blocos de treinamento, então a nossa pré-base começava leve, porque o Luiz não botava todos os dias de treino. Né? Era um dia de treino, uma folga e tal, você ia, a gente fazia ali 40, no máximo 50 quilômetros na semana. E aí, quando entrava na base, ele já começava a aumentar, para 80, 90, aí aumentando, 100. Eu cheguei a fazer ali 140, 150 de quilômetros por semana. Então dava a folga nossa, olha só que interessante os blocos de treinamento do Luiz Alberto. E, se a gente tiver oportunidade futura aí, a gente vai fazer o curso dele aqui no Brasil. Estamos esperando ele melhorar de saúde. Né? Eu lancei o curso dele, mas não deu para a gente fazer um curso online de 4 horas, mas a gente vai conseguir. Para ele falar sobre isso. Ele dava cada bloco de treino do Luiz, são 21 dias com um domingo de folga. Então a gente tinha somente o domingo inteiro de folga. O restante desses dias, dessas 3 semanas, a gente treinava 2 períodos. Aí você tinha rodagem, tinha treinamento dentro d'água, tinha o treinamento de musculação. Então ele fazia um conjugado que você ficava dentro desse bloco de treino sem ter aquele cansaço demasiado, justamente fazendo essa preparação rumo ao objetivo principal do atleta, que era deixar ele pronto para competir ali nos meses de junho, julho, agosto. O Troféu Brasil, a gente não... participar do Troféu Brasil, claro, para fazer resultado e tudo, mas a gente não estava ainda no melhor da nossa forma física. Muitos dos atletas, o Luiz ainda conservava ali, porque a Europa é que dava um dinheiro para a gente também, né? A gente representava o clube no Brasil e tudo, mas a gente tinha outras ambições também. Então, por isso que a gente não... Eu sei que tem, as vitórias do Joaquim, do Agberto, do Zequinha, né, que foram vitórias aí fantásticas de títulos, de medalhas de ouro e tudo, mas a gente estava muito preocupado com o resultado correr contra o relógio. Olha só, você falou da contra-relógio aí, inclusive eu tenho a coleção
e eu quero ver se eu tenho a número 1. Se eu não tiver, você vai ter que me dar essa sua Eu que você tenho. tem. Eu tenho a número 1 da Contra-Relógio. Eu tenho a Viva. Eu tenho a revista Viva. Eu tenho, acho que a edição número da Viva, eu acho que eu tenho o número 2 também. Ou a 1 também, acho que eu tenho da Viva. Caramba, eu tenho a coleção. Vou te mostrar. Vou tirar foto e vou te mostrar. Vou te mostrar. Então, essa questão de volume, era muito dinâmico o volume, né? Que a gente não se sentia sugado, né? Acho que a palavra certa é essa, né? Hoje eu estou tendo essa experiência com alguns atletas de aumentar esse volume. Tem atleta que tem 80 km por semana, são pessoas que trabalham, né? Que tem uma vida totalmente diferente de um atleta de elite. Eu tenho só um que, porque está por conta aí de ser um militar e está tendo todo um cuidado especial, a gente está aumentando mais para 140, 160 e está suportando muito bem. Mas se não tiver esse cuidado, você não consegue alcançar os objetivos. Você chega no platô, né, que fala, né? O atleta se estaciona e não vai. Não vai. Então, a minha maior quilometragem foi 160 quilômetros na semana, né? E isso é um período muito curto. Você não fica 2 meses fazendo isso. Você faz 3 semanas e já reduz, já muda de fase de treinamento. Então, é muito dinâmico. A ciência do treinamento, por isso que eu falo que a gente está com vários treinadores no país que tem metodologia, né, que realmente sabe, mas a gente precisa do material humano. Eu me sinto capaz de colocar atletas na Olimpíada. Só que se a gente não tiver igual outros países aí, quantidade, como é que a gente vai extrair disso, qualidade, né? Só bem importante, né, Edgar? Tu falaste agora, né, tua quilometragem e tal, só que, galera, não vão agora, quem assistiu o Edgar falando, o Edgar fazia 160 por semana. Gente, o Edgar era... Bom, tem gente que sabe, mas tem muitos aí que querem ter a mania de imitar o que o outro faz. A gente vê isso muito da prescrição. O treinador prescreve o treino pro cara, o cara passa o treino dele pro outro fazer. Gente, primeiro, princípio de individualidade biológica. Cada um é um indivíduo com suas características e respostas diferentes ao mesmo estímulo. Que tu der o mesmo estímulo para 4 pessoas diferentes, tu vai ter 4 respostas diferentes. Ponto. Importante. Então não façam isso em casa. O que o Edgar fez, ele fez porque ele é o Edgar, é o cara que foi para 2 Olimpíadas, o cara é que nem botou ali o C. Menezes. O Edgar era um cavalo. É exatamente isso aí. Para finalizar, nós temos a última pergunta, depois eu preciso que o Edgar finalize com a trajetória dele atual, a carreira atual dele. O Samuel perguntou se aquele assunto da maratona, ele botou assim, além de terminar a prova, qual é o objetivo dele, de tempo dele na maratona? Tem um objetivo de tempo na maratona, Edgar? Olha aí, vou revelar aí minha faixa etária, hein? Olha só, eu tô na 50 a 54. E aí? 50 a 54, pô, tem que tentar fazer abaixo de 3 horas. Olha aí. Vai te surrar, hein, Samuel? O Samuel que fez essa pergunta, cara, acabou de baixar de 3 horas, ele vai te surrar, Samuel. O Edgar vai te surrar com 50 e poucos anos, tá ouvindo? Tauro, só uma observação, só eu e você para deixar meus pais acordados até agora. Estão lá ligados em Brasília, ó, assistindo, dormem cedo, né? Queridos, que bom, fiquei muito feliz. Estão lá ligados até agora. Que legal. Dona e Dona Edna. Que legal, um abração para vocês, viu, gente? Obrigado aí pela presença. Ao Bruno Vargas também que entrou, o Dani que também está participando da live, grande abraço, tá, gente? Agora, para nós terminarmos, nós temos aí 6 minutos e meio, porque infelizmente o Instagram corta a gente quando a gente está no auge do papo, da conversa. Edgar, né? Tu construiu toda essa tua trajetória, contou toda a tua história muito bacana, rica em detalhes, muito linda, inspiradora, sem dúvida alguma. Contou da tua vida, o rei dos 1.609 metros, os teus treinos com o Joaquim, com a Guiberto, com o Zequinha, passou por tudo isso. Aí chegou a fase de destreinamento, que não é fácil para quem chega num nível tão alto quanto tu. Gesania Souza, grande abraço, obrigado pela presença. E aí, Edgar, agora, o que é o Edgar agora? Conta o teu projeto que está fazendo, conta um pouquinho da tua atual condição aí. Gente, vou resumir aqui rapidamente, mas essa vivência com o esporte, primeiramente já vem logo a educação física, né? Eu não sonhava em ser professor, mas aí você tem todos aqueles exemplos ali, né, na sua carreira, todos esses professores abnegados e que te fornecem tudo ali, o que eles têm ao alcance, né? Acredita
no teu potencial, mesmo sem saber onde é que você vai chegar, mas te dá um norte, né? Foi esses professores aí que eu citei, né? O Cantarino, o professor Cantarino, o professor João Sena, o Giovanni Cacheta, que foi ali dentro da escola, que a gente tem tantos aí, teve aí na live aí a professora Edneida, que sempre fez um trabalho fantástico aqui no Rio de Janeiro, justamente fazendo essa criança sonhar, né? Que ele possa acreditar. Então não poderia ser diferente para mim, né? Meus pais sempre priorizaram a nossa educação e aí me envolvi, né, com esses ícones do esporte, que é o Joaquim, o Zequinha, o Agberto e tantos outros, também com essa mesma premissa de que não, ó, você tem que estudar, tem que ser alguém na vida. O Agberto falando várias línguas, o Joaquim também, Zequinha. Então, esses caras foram sempre exemplos, né? E aí eu aproveitei, fiz todos os cursos que você pensar do COB, eu cheguei a fazer. Só não fiz esse, o último que tem aí, que é há pouco tempo, que é o ABT, né? De treinadores. Eu quero fazer ainda esse curso. Mas aproveitei os cursos de administração, que eu fui mais para a área da gestão administrativa, por conta lá da empresa que eu fiz estágio lá, trabalhando em contabilidade. Eu gosto bastante de números e né, eu fixo mais números do que nomes, né? Eu tenho essa facilidade de fixar números e esquecer nomes de pessoas. E aí, essa minha trajetória de ensino, de capacitação, foi me levando para esse mundo, né, de potencializar, né, as pessoas através da atividade física, tanto jovens como adultos, né, sempre com metodologia, porque você não chega em lugar nenhum sem saber, né, o ponto A e o ponto B, aonde vai chegar. E realmente ter transições, que você não pode, né, ficar querendo chegar no ponto A e esticando, né, querendo chegar lá no ponto B, esticando, e o ponto B não chega. Igual agora, nesse momento de pandemia, está todo mundo querendo competição e o pessoal continuando a treinar, todo vapor e tal. Tem que realmente criar blocos de treinamento e se ocupar de outras coisas e fazer essa manutenção, né? Uma manutenção a física aí, de preparação física. E tem pessoas que fazem 30 km por semana, 40 km por semana, 60. Então, aquilo que você falou, é muito individual. E hoje eu me encontro aqui no Rio de Janeiro, né? Sou do Conselho de Administração do Instituto Correr Bem, né? Estou hoje como presidente, a gente tem isso no nosso DNA, que tem aí a maioria dos profissionais são tudo da área de educação, né, professores e treinadores e tudo. A gente prioriza muito essa questão educacional e potencializar esses jovens, né, potencializar os jovens, os adultos, né, o próprio Paralímpico também, que a gente está com projetos para a execução do Paralímpico. Por conta da pandemia, a gente está aguardando realmente abrir aí para executar. Então, tem muitas coisas boas para a gente executar, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil. Então, essa é a contribuição e eu continuo, né, aí com vários atletas espalhados pelo Brasil, né, dando treinamento com esse método que eu criei, que é o 5Cs. É muito interessante, Tauro, que os 5Cs são justamente algo que está intrínseco dentro da gente, que é realmente você ter comprometimento, que é um C, né? Ter ali a confiança no trabalho com você mesmo, né? Ter a consistência de realmente treinar, né? Aí ter ali qual foi o outro C que eu coloquei aqui? Ter ali o cronograma, né? Que sem o cronograma a gente não chega em lugar nenhum. Se você não tiver o ponto A, eu comecei, vamos para o ponto B. E aí, algo que aconteceu comigo lá no início, que é a coragem, né, cara? Coragem. Se você não tiver a coragem de sair igual eu saía no escuro, pô, independente da violência do local, eu, né, procurava esperar clarear um pouco ali, amanhecer o dia e ia treinar. E hoje eu vejo muitos dos meus que estão aí sendo mentorados por mim nessa situação. Alguns treinam muito cedo, outros treinam à noite e conseguem executar alguma coisa por ser tão apaixonados pelo esporte e que traz a saúde. Outros querem resultados, mas a gente consegue trazer esse equilíbrio sem transformá-los num atleta de elite que tem que cumprir, não, está escrito, tem que fazer. Porque muitas das vezes eu olhava no meu treinamento, que o Luiz dava no domingo, falava, caramba, eu vou ter esse treino aqui, não vou conseguir fazer não. Muito forte. E aí chegava aquele dia, você aquecia, fazia o aquecimento, daqui a pouco entrava, começava a fazer as retinhas, estava dentro do treino e fazia o treino perfeitamente, cara. É isso, eu acho que
a essência está nessa, né? De você ter consistência e ter coragem para avançar. Eu agradeço muito as oportunidades que eu tive, os amigos, né, que é para sempre, até hoje você vê o Joaquim, o Zequinha, o Agberto, né, a gente está sempre em contato, por conta do quê? Do respeito. A gente teve competitividade dentro da pista, mas a amizade nossa era fantástico, pô. Quantas vezes eu fiz massagem na panturrilha do Zequinha ou do Joaquim, não cheguei a fazer na do Agberto, porque ele já estava ali na transição para encerrar a carreira, mas a gente, né, fazia vários cuidados entre a gente, cuidava nós mesmos, a gente não pagava, não tinha essa questão, a gente tinha que se virar nos 30, entendeu? Que massa, que baita história, que coisa linda, meu amigo, que honra, né, da mesma forma que tu agradeceu as oportunidades que a vida te dá, eu agradeço as oportunidades que a vida me dá, que uma delas aqui, encerrando nossa live, agradecer essa oportunidade que a vida me deu dos nossos caminhos de alguma forma terem se cruzado ao ponto de aqui, e um cara que eu acompanhei a carreira, alguma boa parte da carreira, tá aqui conversando comigo numa live, outras pessoas sendo atingidas e sendo inspirando, né, nesse grande atleta, essa grande referência, atleta olímpico Edgar Oliveira, a quem eu agradeço muito e deixo aí para te dar um abraço aí de despedida para a galera, meu querido. Um beijo para todos, eu tenho um carinho muito grande por todos aí que nos seguem, acompanham o nosso trabalho, né, que treina comigo, meus parentes lá, entrou um compadre meu aí que ele sempre também está fazendo atividade física, pedala e tudo, quer dizer, não importa o tipo de atividade, tem que se mexer, gente, vamos se mexer nesse momento e ficar com saúde, né, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todo mundo. E obrigado, Tauro, pela oportunidade. Foi fantástico mesmo. Quer dizer, eu me desdobrei aqui para lembrar de coisas que fica, né, naquele baú e a gente tem que tirar para contar, né? Que lindo, meu amigo. Que bom que tu conseguiu trazer isso à tona. Que bom, fiquei muito feliz de poder ter recebido essas informações que tu tenha compartilhado conosco aí. Deixa então, em meu nome agora, já que o Edgar também falou, deixa o nome de nós dois, mais uma vez reforço a participação, o agradecimento à participação de todos vocês aí. Lembrando, quem perdeu porventura uma parte da live, segue lá no YouTube, até peço novamente para seguir no Papo Corrido, aqui no Instagram, @o Papo Corrido, e no Facebook, no YouTube, youtube.com/Papo Corrido, todas as nossas entrevistas estão lá, essa daqui do Edgar em seguidinha já sobe, as entrevistas vão disponíveis para lá, vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Agradeço a todos, deixo um grande abraço. Treinar aí, ó. É isso aí, ó, o Edgar vai treinar pro Troféu Brasil, pessoal, vamos se mexer. Tá, galera? Grande abraço para todos aí, uma boa noite e bom descanso, gente. Valeu, até a próxima, pessoal. Valeu. Um abraço, tchau, até a próxima. Obrigado. Valeu. Tchau.